da eletrificação da sociedade é quase que determinante do sucesso dos sistemas de corrente alternada, que são os transformadores. E para isso a gente vai ter que fazer alguma lembrança a tópicos de eletromagnetismo que vocês já, inclusive, devem ter visto tanto no ensino médio, de uma forma bastante simplificada, quanto em Física 3, né, ou Fenômenos de Transporte, nos cursos do ciclo básico de Física, ok? Então, vamos lá. Então, estamos gravando. Vamos só comutar aqui para minha tela de aula. Bom dia, pessoal. Então, turma, só para dar um spoiler aqui, né, sobre esse conteúdo que foi comentado na aula passada e sobre a resolução que vai estar disponível no Moodle, era um exercício de trifásicos que eu tinha colocado bem no finalzinho da aula, quase no tempo extra oficial. E é um exercício que consistia em uma rede. Essa rede ela tem uma fonte, tá bom? Que foi colocada como uma fonte simétrica e equilibrada. Dessa fonte só foi falada uma tensão, né? E isso é comum em sistemas trifásicos. A gente costuma falar da maior tensão que você encontra entre dois terminais de linha, as tensões de linha. Então foi colocada uma tensão de 13.800 volts. Essa tensão é a tensão da linha entre duas fases do sistema. Então, existe 3.800 volts desse terminal a este, ou deste para este, em qualquer combinação de terminais na extremidade da fonte, aonde começa a linha de transmissão. E duas cargas. Essa carga primeira estava em estrela e a segunda carga estava em triângulo. E eu pedi algumas coisas bastante icônicas. A corrente que circula por uma das fases da linha de transmissão, tá bom? O módulo dela, a fase, não vou dizer que não é importante, ela também é importante, mas o módulo já me diz bastante coisa. Eu pedi mais uma outra corrente, que é a corrente que circula pela fase da carga em estrela, tá bom? Então, essa corrente 2 aqui também eu gostaria de saber dela em módulo. E, por último, é pedida também a corrente que circula por um dos bipolos da carga em triângulo, uma corrente de fase também, tá bom? Essa corrente I3 em módulo, tá bom? Essas correntes aqui, o módulo de 2, ele deve aparecer também aqui, ó, em módulo e também aqui em módulo, porque afinal de contas, esse é um caso daqueles típicos que a gente trabalha na nossa engenharia, a gente constitui um sistema que ele é equilibrado em cada uma das suas fases. Então, tudo aquilo que a fase A experimenta, então essa corrente aqui pertence à fase A desta carga, ela também deve estar acontecendo na fase B e na fase C. Aqui eu nem coloquei os nomes nos terminais, porque fica a teu critério. Se ninguém falar nada, você vai admitir alguma coisa, tá bom? E o I3 é a mesma coisa. Esse I3 que circula nesse ramo aqui, ele deve também estar circulando nesse ramo e nesse ramo. Em módulo, em fase, eles devem ser diferentes. E o grande problema é que como esse sistema ele mistura tanto circuitos de corrente alternada quanto circuitos de, tanto cargas em estrela quanto cargas em triângulo, de como que eu procedo a resolução. Existe uma coisa que pode ser feita, que é escrever um exército de equações de malhas e equações nodais para fazer um grande sistema, tá bom? Ele pode ficar aqui, nesse caso, talvez com 5 ou 6 equações e 6 incógnitas, tá bom? Acho que até mais, deixa eu ver, 3, que vai dar vai dar umas 8 equações e 8 incógnitas, um sistema bastante grande de resolver. Mas, já que essa informação ela é fornecida, que as cargas são equilibradas, a rede, a linha de transmissão que liga a fonte à carga também é equilibrada, todas têm a mesma impedância, existe uma hipótese simplificadora, tá bom? Que é tentar fazer com que esse sistema seja representado pelo seu monofásico equivalente. Mas a carga em
delta me atrapalha um pouco nessa condução. Então, eu só vou explicar aqui os primeiros passos e depois a gente passa adiante para o próximo conteúdo e eu vou deixar o resto da resolução até mais ou menos umas 10 horas, 10 e meia da manhã, lá no Moodle, para que vocês possam checar as respostas. Mas a primeira coisa que eu faria num caso desse era tornar todo o sistema, tá bom? Em estrela. Porque o monofásico equivalente, que é quando a gente une os nêutrons dos vários pontos da rede, não é possível com essa carga em delta. Não existe um nêutron aqui, mas existe uma carga equivalente em estrela a essa carga em delta, que oferece, tá bom, aos terminais das fases A, B e C, a mesma percepção, tá bom, de impedâncias, ou seja, se aqui passa uma certa corrente, eu não estou falando do I3 lá que nós pedimos como incógnita, mas se aqui, chegando nesse terminal da fase A do triângulo, aparece um I4 aqui, vamos dizer, tá bom? Esse I4 tanto para essa fase quanto para essas outras fases aqui, com módulos e fases, ele vai estar acontecendo de forma idêntica nesse outro circuito aqui. Aqui ainda vai aparecer I4. Só que ao invés de se distribuir por um triângulo, ele vai correr dentro dessa estrela. Então, essa dedução de como você pode fazer um equivalente de estrela para triângulo e triângulo para estrela, ela é bastante comum na literatura, tem no nosso material didático da disciplina, e se você digitar até no Google, vai aparecer lá, até no Wikipedia, se eu não me engano, tá bom? Como que você pode pegar redes que têm uma disposição em triângulo e converter para uma estrela equivalente adicionando um nó novo? Isso serve até para alguns casos de carga desequilibrada, mas que eu vou mostrar aqui só vale para uma carga em delta equilibrada. Se ela tiver a mesma impedância por fase, aqui eu chamei de Z delta, tá bom? A estrela equivalente, o Z estrela, desculpa, eu atropelei o Z aqui, arranquei o nariz dele. Bom dia, Z. Foi mal, hein? Tchan. A impedância Z em estrela, ela vai ser 1/3 da impedância em delta. Então, olha só, aquele caso que a gente tem do nosso exercício, ele pode ser redesenhado. E esse redesenho, ele envolve trocar onde antes existia aquele delta, aqui existia o delta, com 50 mais J50 por fase nessa impedância aqui, por essa nova impedância, tá bom, da estrela, bastando dividir por 3 o seu valor. Professor, eu não estou vendo vantagem em converter essa carga em delta para uma estrela. Bom, eu vou mostrar para vocês. Ainda não há uma vantagem explícita, mas se eu lembrar que se isso é uma carga equilibrada, isso é uma carga equilibrada, essa é uma fonte simétrica equilibrada, os nêutrons, apesar de não estarem interligados, lembra? O nêutron ele pode até ser removido porque a somatória das correntes dá zero nos nós. Eu posso interligar para finalidades de cálculo, para simplificação dos meus circuitos, e assim, na verdade, o meu sistema trifásico se torna 3 sistemas monofásicos. E eu não preciso resolver os 3, eu posso escolher apenas um deles para ilustrar as minhas respostas e depois, mais tarde, usando as propriedades de um sistema trifásico, eu posso representar as demais fases. Perceba, pessoal, eu coloquei em amarelo aqui o circuito de uma das fases. Como não estava sem nome, eu posso até colocar aqui, ó. Então, como eu sou uma pessoa muito criativa, eu vou chamar essa fase de A, tá bom? Então, o meu circuito monofásico equivalente dessa fase A, esse aqui é um nó A', depois de passar pela linha de transmissão. Esse nó está aqui, ele está aqui também. Então, eu só ilustrei em amarelo os componentes que fazem parte dessa fase A. E posso desenhar ele a parte dos outros circuitos, porque é um circuito independente do outro, da fase B e da fase C. Eles todos compartilham esse condutor de nêutron virtual. Então, olha só, o meu problema trifásico vai se resumir a um problema monofásico.
eu vou ter uma única fonte de tensão, a impedância da linha, tá bom? E dois trechos e duas impedâncias que representam a minha carga. E por acaso, essas duas impedâncias acabam estando em paralelo. Lembrando que essa daqui é aquela estrela equivalente do delta. Então, pessoal, daqui em diante, o trabalho é relativamente simples. Vocês vão encontrar a impedância equivalente total. Dada essa tensão, vocês então vão conseguir saber esta corrente que passa pela linha. Por acaso é o I1 que é pedido, tá bom? Professor, mas qual é a fase que eu tenho que adotar? Nesse tipo de problema, você adote a fase que você achar conveniente. Então, é fornecido no problema que a tensão de linha, tá bom? O módulo do VAB, que vai ser igual ao módulo do VBC, que vai ser igual ao módulo do VCA, né? As três tensões de linha são todas iguais e tem 13.800 volts. Só que na hora que eu desenho aqui o monofásico equivalente, eu não estou desenhando VAB, eu estou desenhando VAN. Então, eu só preciso tomar esse cuidado. Um VAN derivado desse VAB, ele vai ser igual a 13.800, revisem lá no nosso material didático, dividido por raiz de 3. E agora vem a pergunta que eu estava encaminhando. Professor, qual a fase que eu adoto? Aquela que você achar conveniente. Como eu também sou uma pessoa não muito criativa, perdão, fase 0, por exemplo, para esse exercício, e daí eu vou obter esse I1 para a fase A, também em um certo módulo e uma certa fase, ok? Se alguém algum dia perguntar, mas e a corrente na fase B da linha? É o mesmo I1, só que correndo em outra fase da linha. É só lembrar daquela propriedade. Tudo no sistema trifásico está defasado de 120 graus. E eu preciso até saber de mais uma informação, que é, esse meu sistema, ele é de sequência direta ou inversa. Se for direta, tudo que eu obtive aqui da fase A para a fase B, o I1 da fase B, ele seria consequência direta, o φ menos 120, tá bom? E se fosse a da fase C, I1C, o mesmo I com a fase mais 120. Então, isso se fosse uma sequência positiva ou sequência direta, tá? Sequência positiva ou sequência direta. E se fosse sequência inversa ou sequência negativa, o I1B ele só teria a defasagem trocada com a fase C. As fases trocam de lugar, duas delas. Tudo bem? Bom, então é o seguinte, essa é só uma lembrança do assunto que a gente estava vendo na última aula. Pessoal, nessa aula de hoje, a gente vê talvez o nosso antepenúltimo tópico do curso de Eletricidade Geral, que é o assunto que eu falei para vocês, talvez determinante do sucesso da história dos circuitos de corrente alternada, transformadores. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esse instrumento tão importante aí da nossa técnica da engenharia elétrica de sistemas de geração, transmissão e distribuição. A gente tinha falado no começo do curso, existe um filme meio perdido aí nos idos da internet, com um elenco bastante bom, com Benedict Cumberbatch, com outras personalidades bastante relevantes aí do cinema contemporâneo, que fala um pouco dessa história, tá bom? Da eletrificação, né, do início do uso da eletricidade, inicialmente para iluminação pública e depois para energização, para eletrificação das nossas indústrias, onde havia um embate entre o Thomas Edison, que havia iniciado a popularização de sistemas de corrente contínua, e uma guerra comercial e técnica com George Westinghouse, uma outra personalidade ímpar, que comercializava sistemas de corrente alternada, tá bom? E essa briga entre os dois era uma briga por um mercado, um dos maiores mercados do mundo até hoje, em termos de valores agregados. Toda a sociedade precisa de eletricidade para funcionar, e eles estavam então disputando a dentadas quem queria fornecer os sistemas que iriam eletrificar, no caso, os Estados Unidos, mas também eles estavam comercializando as suas soluções até para a Europa e para os demais países. Então era um mercado
potencialmente importante. E a disputa entre os dois foi marcante, cheio de alguns episódios até, vamos dizer assim, um pouco complicados, em que um tentava provar que uma eletricidade alternada ou contínua era mais ou menos perigosa que a outra, como um argumento de, vamos dizer assim, mercadológico para fazer com que as pessoas adotassem uma ou outra opção. De fato, o que aconteceu foi que a solução do George Westinghouse, ela empregava uma série de patentes de outras pessoas importantíssimas, e então, eu acho que a peça fundamental para esse sucesso é justamente esse equipamento que a gente vai ver hoje, o transformador. Pessoal, essa aula ela é bem mais profunda em termos de conceitos do que o que eu apenas vou mostrar. Eu vou resgatar algumas coisas relevantes de eletromagnetismo, mas se vocês forem notar no E-Disciplinas do nosso curso, existem materiais de apoio e eu convido vocês. Às vezes a gente está lá com algum tempo disponível e leiam esses materiais. Eles não são colocados à toa apenas como acessório e nem como apenas conceitos de cultura geral. Eles são quase que fundamentais até para você saber por que num carro elétrico baterias são relevantes, conversores eletrônicos são relevantes, máquinas elétricas como motores ainda precisam de corrente alternada. Os fundamentos estão todos na teoria de eletromagnetismo, tá bom? Além de outros desdobramentos que a gente não vê no curso de eletricidade geral, como radiofrequência, micro-ondas, inclusive uma parte da engenharia elétrica, que a gente chama de fotônica, que é quando a gente trabalha com luz e não necessariamente com um sinal de radiofrequência radiado com frequência mais baixa. Então, tudo isso está disposto nesses materiais. E eu convido vocês a dar uma lida. Então, por exemplo, aqui no Apostilas com Teoria, eu estou enfatizando que vocês, por favor, visitem esses três apostilinhas aqui, tá bom? Uma delas é uma apresentação em PowerPoint que o professor José Roberto Cardoso, que foi um dos nossos diretores na Escola Politécnica há alguns anos, ele já tinha feito a respeito de eletromagnetismo. Ele trabalha num laboratório importante aqui no PEA, que é o LMAG, Laboratório de Magnetismo Aplicado, em que ele estuda formas de arranjos geométricos para constituir máquinas elétricas e dispositivos eletromagnéticos e eletromecânicos, por exemplo, para fazer uma bomba cardíaca, uma bomba de assistência ventricular, tá? Um motor elétrico que fica implantado no peito de uma pessoa. Como transmitir eletricidade através dos tecidos de um ser vivo. Tudo isso está fundamentado no eletromagnetismo e essas apresentações feitas pelo professor Cardoso, apesar de não estarem animadas com a voz dele, são bastante importantes e eu convido vocês a dar uma lida. Tem um pouco sobre a história, principalmente das pessoas, tá bom? Que nos idos de 1700, 1800, plantaram essas sementes do que hoje é a teoria de eletromagnetismo moderna. Tudo bem? Então, por favor, não é uma parte. O professor cai na prova, tudo cai. Lágrimas, tudo é importante, tá legal? De qualquer forma, o conteúdo que nós vamos trabalhar de forma enfática hoje é essa apostila de transformadores. Então, quem às vezes está muito atrapalhado, que é o curto e grosso, por favor, visite transformadores. Só que se talvez alguns dos conceitos vocês fiquem desamparados, porque eles estão baseados na teoria do eletromagnetismo. Então, convido vocês, percorram esse caminho, primeiro vendo as apostilas de eletromag. Muito bem. Pessoal, o que é o transformador e por que ele é tão relevante para fazer uma aula sobre ele? Na verdade, eu poderia ter feito essa aula logo depois de circuitos de corrente alternada monofásicos. Não precisava dar trifásicos. Mas os transformadores eu também posso aplicar em sistemas trifásicos, não tenho a menor dúvida. Mas o transformador, essencialmente, é o seguinte. Alguém pega um pedaço de um material, não é um material qualquer. Um material que tenha propriedades magnéticas de vamos dizer assim, oferecer uma baixa relutância à passagem do fluxo magnético. Então vamos lá, vamos relembrar um pouco de tudo isso. Eu vou fazer aqui um tarugo de ferro, tem uma estrutura que a gente chama um núcleo aqui em O,
tá bom? Aonde todo esse material aqui, isso aqui a gente vai chamar de o núcleo do meu transformador, tá bom? É feito por esse material com propriedades ferromagnéticas melhores do que, por exemplo, o ar. Tá? O ar poderia servir como um material também magnético, só que ele é terrivelmente ruim, tá bom? Ele tem uma permeabilidade bastante baixa. Então, esse núcleo aqui, ele tem uma permeabilidade magnética muito elevada, tá bom? Ordens de magnitude da permeabilidade do vácuo. Então, sei lá, esse K Mi0, esse K é bastante alto, tá bom? O que significa isso? Significa que se por acaso eu colocar algum fluxo magnético, ele vai preferir passar aqui por dentro desse material do que, por exemplo, tá bom? Uma linha de campo magnético vai preferir passar aqui por dentro do que tentar sair pelo ar e se fechar, tá bom? Pelo ar. Então, a gente chama isso, esse aqui é o fluxo do campo magnético, né? Do densidade de campo magnético B, dentro dessa seção S do material que está aqui. Então, esse fluxo ele vai ficar preponderante no núcleo e vai pouco dele, ou quase nenhum, sair, se dispersar pelo ar ou pelos materiais na vizinhança, tá bom? Então, essa é a propriedade interessante de um núcleo ferromagnético bom. Ele vai fazer com que todo o fluxo magnético fique concentrado aqui. Mas, professor, quem produz esse fluxo? Então, vamos criar nesse núcleo magnético, antes de tudo, um enrolamento elétrico. E esse enrolamento, simplesmente a gente pega um fio isolado, tá bom? De cobre, pode ser de alumínio, mas em geral eu só vejo transformadores feitos com enrolamentos em cobre. Você dá uma volta, dá outra volta, dá uma outra volta lá por trás, até que uma hora, legal, a seu enrolamento ele aparece de novo aqui. Uma coisa interessante, esse enrolamento ele é uma questão geométrica, tá? Eu posso enrolar no sentido horário, no sentido anti-horário, e isso vai produzir uma direção para o fluxo magnético também relevante, tá bom? Mas guardem isso aí por um tempo, tá bom? Então, são terminais, tá bom? De uma bobina, que a gente já tinha visto. Isso é um indutor. Eu pego lá um monte de voltas de espiras de um condutor e entre esses dois terminais eu tenho uma certa indutância. E de fato há uma indutância aqui, mas eu não vou precisar dela por enquanto, tá bom? A indutância é relevante, tem a ver com a relutância desse material, quantidade de voltas que você tem aqui. Então vamos definir algumas coisas que para nós são relevantes agora. A quantidade de voltas que eu dou dessas espiras com esse condutor, a gente vai dar o nome de N1, tá bom? São N1 espiras nessa perna, vamos dizer assim. Perna eu dou o nome a essa parte aqui do transformador, mas eu podia ter enrolado onde eu quisesse. Aqui, eu poderia ter enrolado aqui, poderia criar quantos enrolamentos eu quiser. Esse transformador em específico, eu vou criar dois enrolamentos. Um enrolamento desse lado e o enrolamento desse outro lado. Vou vir aqui com o fio, ele dá a volta, vem aqui por trás, vai lá dar a volta de novo, vem aqui por trás, até que uma hora ele sai para cá, tá bom? E aqui eu posso ter uma quantidade de espiras também que eu quiser, tá bom? A bitola aqui do fio ela é relevante, ela vai dar a capacidade de corrente de cada um dos lados desse transformador. Mas, professor, o que você fez aqui? Eu estou criando um eletroímã curioso, tá bom? Não é um eletroímã como a gente faz tradicionalmente, que eu pego um pedaço de material metálico ou ferromagnético e faço apenas um enrolamento, tá bom, ao seu redor, né? Venho aqui, faço N voltas, e depois fico lá atraindo materiais magnéticos nesse polo, que pode ser norte ou sul, dependendo da intensidade da corrente, regra da mão direita. Deixa eu até ver se eu fiz aqui, isso está certo, tá bom? Então, se eu colocar uma corrente contínua aqui, eu crio um ímã, né, um eletroímã, criando um polo magnético norte aqui e um polo magnético sul aqui, e eu vou começar a atrair materiais que são magnéticos, tá bom? Ou ferromagnéticos. Eu não estou fazendo um núcleo qualquer, um pedacinho. Eu estou fazendo um núcleo fechado, tá bom? Um núcleo em que todo esse fluxo produzido no Polo Norte está já conectado com esse fluxo produzido no Polo Sul. E eu estou aproveitando esse
material para colocar mais uma bobina. E, desculpa, não é o único arranjo que pode ser feito, existem outras formas de você enrolar um transformador, uma delas é bastante conhecida, ao invés de usar um núcleo ou assim, né, a gente usa um núcleo dessa forma que a gente chama de núcleo envolvente e faz, por exemplo, os enrolamentos nessa perna central. Aqui eu faço um enrolamento e outro enrolamento logo abaixo dele nessa perna central. E todos os enrolamentos ficam mais confinados em volta de um material magnético. Isso aqui confere um pouco menos de dispersão, aquela vontade das linhas de campo de saírem do material magnético e tentar se fechar pelo ar. Bom, olha só. Pessoal, esse dispositivo que eu criei aqui, ele tem algumas propriedades interessantes. Toda vez que eu colocar aqui, tá bom? Uma fonte de tensão, eu não vou colocar fonte de tensão contínua, vou colocar uma fonte de tensão alternada. Vou chamar esse cara de V1 de T. Eu tenho um circuito elétrico. Então, esse condutor aqui, eu não vou imaginar ele como um condutor ideal, tá bom? Ou seja, ele tem resistência, ele tem indutância, mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: ao aplicar tensão em um circuito elétrico fechado, deve aparecer aqui uma corrente. Então, aqui aparece uma corrente, eu vou chamar de I1 de T. E ao fazer isso, eu crio aqui dentro dessa perna, tá bom? Um fluxo magnético, um B, né? Uma densidade de fluxo magnético B, que tem a ver com o H, tá bom? Que eu estou aplicando a indução no material magnético, que integrado nessa área aqui dá o tal do fluxo, eu vou chamar esse fluxo aqui de um φ1 de T, tá bom? Então, olha, esse enrolamento produz um fluxo φ1 de T. E isso daqui, ele pode ser descrito, um dos desdobramentos das quatro equações de Maxwell, tá bom? Mas eu vou só extrair a parte que para nós é relevante, que é a lei de Lenz. Bom, o que Lenz disse, ele percebeu o seguinte, que um enrolamento desse, quando você aplica uma tensão, tá bom? Ele produz um fluxo, e esse fluxo aqui, a quantidade de campo magnético por unidade de área, tá bom? Aqui dentro dessa perna, tem a ver com a quantidade de espiras, tá bom? E tem a ver com a variação, tá bom? Desse fluxo. A relação que Lenz percebeu é o seguinte, que esse V1 de T, ele vai ser igual. Tem um menos aqui que vai perturbar a gente por enquanto, mas logo eu sumo com ele. Porque ele é uma. O que Lenz percebeu é que essa tensão, que o fluxo e a tensão têm uma relação que o fluxo aparece como uma força contra-eletromotriz à sua variação. Então, parece um sinalzinho de menos aqui. Posso explicar isso se alguém tiver alguma dúvida melhor. Mas o que Lenz percebeu foi isso, é que tensão é depende da quantidade de espiras, é proporcional à quantidade de espiras, tá bom? E a derivada desse fluxo magnético. Então, essa é uma coisa importante. Eu preciso frisar isso para vocês. Transformadores não funcionam em corrente contínua. Professor, se eu colocar uma fonte de corrente contínua aqui, na verdade eu produzo fluxo sim, não tem a menor dúvida, o fluxo é produzido, mas ele não varia ao longo do tempo, é um fluxo que fica constante. E por não variar ao longo do tempo, não vai acontecer o fenômeno que eu vou mostrar agora, que este outro enrolamento que está aqui, quando ele é visitado por um fluxo, e esse fluxo varia, aqui aparece uma tensão também, um V2 de T. Então, olha só, essa lei aqui, que é a lei de Lenz, tá bom? Que ela lida com a variação do fluxo ao longo do tempo. Essa variação aqui fez uma variação temporal, mas ela também poderia ser feita por um efeito de movimento. A tensão ela é induzida também em não condutores que estão submetidos a uma variação de fluxo
ao longo do tempo, mas um fluxo constante que está se movendo em relação a essas espiras, tá bom? É um efeito que a gente chama de mocional. Os motores funcionam por esse outro efeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, essa tensão aqui, esse V2 de T, tá bom? Ele vai aparecer também pela lei de Lenz, tá bom? Vai aparecer um menos N2D e vou usar o mesmo φ do primeiro, dφ1 dt. Porque todo fluxo criado aqui, neste primeiro enrolamento, como eu disse, esse material aqui ele é bastante bom, vamos até pensar nele ideal, ele não vai querer fugir do material, ele vai sair todo desse enrolamento número 1 e vai se fechar, passando por dentro desse enrolamento número 2. Pouco dele, ou nenhuma parte dele, vai ser perdida para o ar, tá bom? Uma parte do fluxo magnético vai vir para cá e vai fechar por outro lugar, ok? Então, todo o fluxo produzido nesse enrolamento, ele se concatena, tá bom? E induz tensões nesse outro enrolamento. Então, como o φ1 é o mesmo para os dois, daqui sai uma das leis mais importantes para o transformador, que um V1 de T, tá bom? Eu vou até passar esse N1 para lá dividindo sobre N1, vai ser igual ao V2 de T sobre N2. Em outras palavras, uma das relações mais fundamentais de um transformador, que é as tensões de um lado e do outro, elas são diretamente proporcionais ao número de espiras dos seus enrolamentos, tá bom? Então, guardem isso por um momento. É uma das constatações mais importantes para o transformador. Então, V1 é a tensão aplicada ao enrolamento 1 e V2 a tensão obtida no enrolamento 2. E aqui as relações de espiras. Quantas voltas eu tenho no enrolamento 1, quantas voltas eu tenho no enrolamento 2. E, pessoal, há uma certa reciprocidade nesse processo. Se eu aplicasse tensão pelo enrolamento 2, eu obteria uma tensão no enrolamento 1, que obedece à mesma regra, só trocando os terminais de lugar. Então, perceba, pessoal, nessa condição que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando para vocês um novo componente, que não é mais um bipolo. Então, sejam bem-vindos e sejam apresentados ao nosso primeiro quadripolo, tá bom? Existem várias formas de modelar sistemas elétricos e o quadripolo pode aparecer em outras circunstâncias que não transformadores. Mas é um novo símbolo que a gente precisa visitar. Então, vocês vão ver aqui nas nossas apresentações um símbolo que é constituído por uma espécie de indutor de um lado, porque de fato é um indutor, ele tem até indutância, tá bom? Para nós agora não estou mostrando como isso relevante. E não tem dois terminais, tem 4. Não é um bipolo, é um quadripolo. E aqui eu estou colocando a primeira lei mais importante. Coloquei aqui no domínio do tempo, mas, desculpa, se estamos falando de sistemas que estão trabalhando com regime permanente senoidal, posso representar fasorialmente. Eu boto uma tensão V1 de um lado, obtenho uma tensão V2, que é diretamente proporcional à relação de espiras entre primário e secundário, tá bom? Então, esse é a primeira conquista da nossa aula de hoje, é esta relação. Deixa eu até espichar para cá e colocar também a regrinha, a relação fasorial. V1, V2 é N1, N2. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Muito bem, 8 horas e 9 minutos. Então, o que eu vou fazer agora não vou simplesmente aplicar tensão, vou querer analisar um pouco sobre o que acontece com as correntes no transformador. E aí eu vou precisar de outros fundamentos do eletromagnetismo, principalmente a lei circuital de Ampère. Então, eu saí da lei de Lenz e vamos trabalhar com a lei circuital de Ampère. Muito bem, o que a lei circuital de Ampère falava para nós? Ela dizia o seguinte:
Deixa eu dar um zoom aqui nessa coisa. Lei circuital de Ampère. A forma completa dela envolve mais mais outras grandezas com densidades de corrente elétrica, mas eu vou escrever apenas a parte que é relevante para mim nessa hora. Que diz o seguinte: se eu andar num circuito fechado e fizer uma integral de linha de uma grandeza que é importante num circuito magnético, que é o bendito do campo magnético, tá bom? Ao longo de todo esse comprimento desse circuito fechado, isso daqui deve ser igual a toda a força magnetomotriz que está percorrendo esse circuito fechado, que a gente chama de força magnetomotriz. Em outras palavras, a quantidade de corrente e a quantidade de espiras que nós vamos experimentar. Um N vezes um I, tá bom? Deixa eu tentar mostrar isso de alguma forma para vocês. Existe uma ferramenta que a gente usa para a medida de corrente elétrica, que a gente chama de alicate amperométrico. E no laboratório, é uma das primeiras coisas que vocês utilizariam nas nossas aulas. Infelizmente, como o nosso laboratório ficou um pouco virtual, talvez isso não fique imediato para vocês. Mas eu vou aqui visitar o Google Imagens, vamos tentar ver alicate amperímetro ou alicate amperométrico. É este equipamento que eu estou mostrando para vocês. O que ele tem de relevante? Ele é um equipamento que, quando eu vou tungar uma dessas imagens para minha apresentação, ele faz um exercício bastante importante da lei circuital de Ampère. Vou pegar ele aqui. Tarará. Vamos lá. O que esse cara faz? Faz o seguinte: se por acaso eu pegar um condutor elétrico, tá bom? E eu fizer passar por dentro, tá bom? Dessa pinça, essa pinça ela abre se eu pressionar essa alavanca aqui. Eu pressiono essa alavanca, essa pinça se move para cá, essa aqui fica fixa e eu posso colocar sobre um condutor e depois eu solto a alavanca, ela se fecha. Aqui, se por acaso estivesse circulando uma corrente alternada, eu coloquei aqui um fasor aqui do I, né? Por esse circuito, aqui colocando-se na escala correta, eu vou ter exibido aqui no display exatamente o valor do módulo dessa corrente. O que está acontecendo aqui, professor? Seguinte, isso aqui é um condutor. Condutor, tá bom? Tá lá, passando com a nossa corrente lá no meio. Tá legal? E toda vez que um condutor é passado pela uma certa corrente, né, rega da mão direita, eu vou ter indução de campo magnético aqui ao redor. São linhas concêntricas, vou colocar aqui nesse meu plano girando nesse jeito, tá bom? Várias delas. Tem um fluxo magnético ao redor aqui, né, dado pela direção da rega da mão direita. E o que a lei circuital de Ampère diz o seguinte, é que se eu pegar qualquer uma desses percursos, então eu vou usar esse caminho fechado aqui, tá bom? E eu fizer a integral nesse caminho fechado aqui, todo esse perímetro do vetor H, que o H está aqui, né? Ele é uma distribuição radial dele, ao longo do DL aqui, tá bom? Então, pegar o H e eu fizer essa integral ao longo de todo esse comprimento, eu vou obter exatamente a quantidade total, né? A integral, né, na superfície S, uma integral dupla, do JdS. Ou, em outras palavras, toda a corrente que corta essa superfície. Então, se eu escolhi essa de fora, eu estou integrando tudo que está aqui dentro de densidade de corrente de J dentro dessa superfície. Na verdade, está tudo confinado dentro do condutor aqui e é a própria corrente I, tá bom? Então, essa é a lei circuital de Ampère. E o que esse alicate está fazendo é exatamente isso. Ele fecha um circuito magnético aqui por fora, tá bom? E através da medida de uma tensão, isso aqui é um transformador, a gente não consegue ver ainda com detalhes, ele consegue
estipular qual que é a magnitude dessa corrente. Professor, o que serve esses dois terminais aqui embaixo? É que um equipamento desse, já que ele faz medidas de corrente, ele não medir tensão eu diria, uma mesquinharia. Tá? Toda a circuitaria lá dentro, ela está pronta para medir tensões também. Então ele serve como um multímetro. Ele tem outros bornes aqui, onde você pode medir tensões. E aí, então, você tem quase um equipamento completo na mão. Mede tensão e mede corrente. Ele não é um watímetro. Existem alguns alicates que são especiais e, além de medir tensão a medir corrente, ele pode medir os dois simultaneamente e calcular a diferença de fase entre os dois. Esse é o watímetro, tá bom? Então, só para vocês verem, um alicate watímetro, ele tem a cara muito parecida. Olha lá, tá vendo? Só que ele mede tensão e corrente simultaneamente, medindo a diferença de fase entre eles para saber potência ativa. Alguns deles já calculam potência aparente, potência reativa, estão medindo as duas grandezas juntas. Esse alicate que eu estou desenhando para vocês, ele só mede corrente, ou se você gira o seletor aqui e bota as pontas de prova, mede tensão, tá bom? Mas esses fenômenos só estão acontecendo porque aqui dentro existe um fenômeno de indução. É um transformador e ele só funciona em corrente alternada. Então, se por acaso você colocar um circuito de corrente contínua, a constatação vai ser chocante, tá? Literalmente. Você vai tomar um choque. Mas você vai ver que ele não vai medir absolutamente nada se for um alicate amperímetro tradicional. Existem alguns alicates amperímetros hoje que medem também corrente contínua, mas o princípio deles é um pouco diferente. Ele usa um material semicondutor e um princípio que a gente chama de efeito Hall para fazer a medida de campos magnéticos, seja contínuo, seja alternado, e ele consegue medir o que quer que seja alternado, seja contínuo, mas são alicates mais caros e mais modernos. Bom, Felipe, por que a lei circuital de Ampère para mim é relevante? Porque é o seguinte, eu vou analisar o núcleo do meu transformador, tá bom? Eu vou até desenhar ele de uma forma menos 3D dessa vez, mais 2D, e eu vou entrar em um pouco de detalhes sobre os enrolamentos no primário e no secundário, né? Aqui existe um caminho para o fluxo magnético. Então aqui existe o bendito do vetor do B, do H, percorrendo esse material, tá bom? Com densidades, talvez aqui perto das quinas, eles estão mais aglutinados, o fluxo está mais concentrado. Aqui perto dessas quinas aqui, ele está um pouco mais afastado. A densidade do fluxo varia aqui dentro, tá bom? Mas a integral toda vai dar aquele fluxo que eu estava a integral toda do B dentro dessa superfície aqui, tá bom? Transversal que ele percorre, vai dar o fluxo φ que eu estava vendo já quando eu estava analisando as tensões. Olha só o que eu vou fazer agora. O condutor que eu desenhava aqui, que dava a volta aqui por trás, eu vou representar ele um pouquinho mais gorduchinho, tá bom? Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui está uma bolinha, mais uma bolinha, outra bolinha, mais uma bolinha, outra bolinha, mais uma bolinha, outra bolinha. E é como se eu fizesse o seguinte, ó, um condutor espesso vem para cá, ele dá a volta lá por trás. Se fizer ele menos um fiozinho menos fino, dá a volta lá por trás, que vem pela frente, que dá a volta lá por trás, que vem aqui pela frente, que dá a volta lá por trás, até que uma hora ele sai, tá bom? Então eu estou desenhando uma seção, um corte, tanto do núcleo magnético quanto dos condutores do enrolamento 1. E vou fazer a mesma coisa com os condutores do enrolamento 2. E eu estou desenhando aqui uma certa quantidade aqui de espiras. Aqui vai ter, de novo, N1 espiras, N2 espiras, tá bom? E o que eu sei é o seguinte, ó, como agora eu vou analisar o que acontece quando eu injeto correntes no meu sistema, olha só, a corrente, eu vou supor que ela entra aqui, tá bom? Então eu vou admitir até a corrente alternada ela fica alterando de direção, mas eu vou desenhar em um certo instante de tempo específico. Então aqui é um I de t, tá? Onde o t é um determinado instante de tempo. Nesse determinado instante de tempo, vamos supor que a corrente esteja entrando aqui. Então entrando, eu vou desenhar um xizinho. Eu estou vendo a ponta da corrente, a seta da corrente, né? Como se estivesse entrando na minha tela, tá legal? Então ela entra aqui, sai aqui. Então aqui eu vejo a cabecinha da ponta da corrente. Ela dá
vem aqui pela frente, entra de novo, sai por aqui, entra de novo, sai por aqui, entra de novo, sai por aqui e vem embora. Então, aqui está o meu I de T. Vamos chamar I1 de T, porque eu vou ter um I2. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? E aqui então eu vou ter uma corrente. O sentido da corrente, eu vou mostrar para vocês o que eu gosto de utilizar, tá bom? Vamos até fazer ele coerente. Vou fazer ele já desse jeito. Vou botar um I2 de T nessa direção, saindo. Então, se ele está saindo, aqui tem uma bolinha, aqui tem um xizinho, aqui tem bolinha, bolinha, bolinha. As correntes, elas estão emergindo daqui e elas estão entrando na nossa tela por aqui, tá bom? Então, deixa eu só ver. Vai para cá, em algum lugar ela precisa entrar. Então, vem aqui e 2 de T. Pessoal, se eu fizer o enrolamento no sentido horário, anti-horário, para a mesma intensidade de uma certa corrente, eu posso inverter isso aqui de ponto para xizinho. Tá? Tem umas coisas ainda mais sofisticadas. Quando você faz um enrolamento elétrico, você consegue mudar a direção do fluxo fazendo a espira num sentido ou no outro, tá bom? Fica aí uma brincadeira para um dia, numa aula presencial, vocês pedirem para um professor fazer, ou eu, Giovanni, Milana, quando a gente tiver qualquer oportunidade, não hesitem em perguntar. Muito bem, olha só o que eu quero falar. Nesse Quital de Ampère disse o seguinte, se eu pegar um caminho fechado, tá bom? E eu peguei aqui um caminho dentro do núcleo. Dentro do núcleo, olha, o fluxo se altera, né? Ele tem uma pequena mudança na sua densidade. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o caminho médio do núcleo, tá bom? Um DL aqui, né? Um pedacinho aqui. Vou integrar ao longo de todo esse DL todo o campo que eu encontrar, tá bom? E eu vou, na verdade, usar um campo médio. Já que ele tem alguma pequena distribuição aqui dentro, eu vou fazer uma espécie de uma média dele num certo lugar e vou fazer essa integral. O que Ampère disse para nós foi o seguinte, que se eu fizer a integral num caminho fechado desse campo magnético, tá bom? Ao longo de todos esses pequenos pedacinhos aqui de comprimento, né? Que isso aqui tem que ser igual a toda a corrente que perfura essa superfície delimitada pelo caminho DL, tá bom? E essa superfície é essa aqui, ó. Eu vou desenhar ela aqui, ó. Essa superfície. E olha só o que acontece. Aqui aparece N uma vezes a corrente I1. Então, vamos lá. Aqui aparece N uma vezes a corrente I1 de T. Naquele sentido, tá bom? E, olha, como aqui eu coloquei nessa hora, isso aqui entrando, esse aqui saindo, aqui está aparecendo corrente num outro sentido, tá? Eu vou colocar aqui menos N2 e 2 de T, tá legal? E essa é a segunda constatação. Toda essa, a integral desse campo ao longo desse comprimento tem que dar esse balanço dessas correntes. É uma condição nova, que agora tem a ver um pouco com a apostila, que a apostila vai por essa direção. Isso daqui a gente chama de força magnetomotriz. E os circuitos magnéticos, eles, da mesma forma que um circuito elétrico, e aqui eu vou fazer um paralelo em DC, mas cuidado, é só porque eu estou fazendo uma analogia, tá bom? Antigamente a gente via circuitos elétricos que uma certa tensão V e uma certa resistência R aparecia uma certa corrente I. E a gente, depois de muitos anos aí de estudo do eletromagnetismo, percebeu que um material magnético, que é o caso desse material, desse núcleo aqui, né? Ele não é perfeito, tá bom? Até poderia ser. Então, ele tem uma propriedade, a passagem do fluxo magnético, que a gente chama de relutância. Então, a gente representa ela, vou até colocar um Rzinho, mas um pouco diferente. É uma
não vou dizer uma resistência, mas ele é uma relutância à passagem do fluxo magnético. E o fluxo magnético, ele tem uma regra de formação muito semelhante à da corrente, por isso que a gente faz essa analogia elétrica. E, afinal de contas, o fluxo é produzido por quem? Por essa tal dessa força magnetomotriz. Então, essa é a ideia que está por trás. Força magnetomotriz, tá bom? Ela tem polaridade, porque afinal de contas, um eletroímã vai ter um polo norte e um polo sul, e eu posso mudar de acordo com a mudança ou da minha corrente ou do sentido do meu enrolamento. Então, eu posso mudar a força magnetomotriz. Então, aqui aparece uma relação que para nós é fundamental também. E por isso que a analogia elétrica funciona. Força magnetomotriz é igual a fluxo vezes relutância. Então, olha só. Um circuito magnético real, toda vez que você coloca força magnetomotriz, ele produz um certo fluxo que é proporcional a essa relutância. E é isso que vai aparecer aqui. Essa força magnetomotriz, ela vai ser igual ao fluxo total do meu sistema vezes a relutância do circuito magnético. O que é a relutância, professor? É justamente o material que a gente está usando e a sua geometria, se é o seu comprimento, a seção, a disposição do núcleo, se ele pode ser toroidal, ele pode ser um núcleo desses de janela, como eu desenhei, esse núcleo O, pode ser um núcleo E, depende de um aspecto geométrico, tá bom? O circuito magnético que o fluxo experimenta, tá bom? Depende de como eu arranjo ele, ele vai ter maior ou menor relutância. Então, esse balanço aqui da lei circuital de Ampère, ele, em condições normais, vai ser igual a alguma coisa, tá bom? E esse alguma coisa é justamente por causa dessa relutância, né? Que o circuito ele não é perfeito. Alguma coisa do meu fluxo é perdido, tá bom? No material, tá legal? O que eu quero dizer com isso? O transformador, se eu conseguir pensar ele de uma forma ideal, da mesma forma que eu fiz quando eu estava analisando as tensões induzidas nele, que eu falei que todo o fluxo fica confinado no núcleo, eu também vou considerar o seguinte. Então, num trafo ideal, que toda a relutância do seu circuito magnético é como se eu conseguisse um material ferromagnético perfeito. Ele não apresenta relutância. O que eu quero dizer? Ele não oferece nenhuma relutância à passagem do fluxo. Tudo que eu coloco de força magnetomotriz vai gerar um fluxo que pode tender ao infinito, tudo bem? Mas é uma condição ideal. Nessa condição ideal, esse balanço da lei circuital de Ampère fica desse jeito aqui. N1 I1 menos N2 I2 de T, tudo isso aqui dá igual a zero. Porque se a relutância é zero, não interessa o valor do fluxo, aqui vai ter que dar zero, tá legal? E aqui eu tenho uma outra relação importante para nós, que N1 I1 de T é igual ao N2 I2 de T. Rearranjando esses itens, eu vou escrever dessa forma aqui, que o I1 de T sobre o I2 de T vai ser igual ao N2 sobre o N1. Notem que as relações de tensão eram diretamente proporcionais às espiras, à quantidade de voltas que eu tinha de condutores. No caso das correntes, as relações de corrente são inversamente proporcional ao número de espiras. O N2 está aqui em cima com o I1 e o N1 está aqui embaixo com o I2. Isso eu desenhei aqui como se fosse uma onda no domínio do tempo, mas eu posso escrever fasorialmente também. I1 e 2 vai guardar essa relação N2, N1. Muito bem. Vamos juntar tudo. Já tinha mostrado para vocês que a gente estava lidando com um quadripolo. Pô, que emoção. Primeira vez que eu tenho coisas com mais terminais, só para complicar a minha vida de engenheiro. Não. O transformador, ele tem uma virtude que é indiscutível, tá bom? Então, vamos formalizar ele. Um transformador ideal, ele tem um enrolamento
número 1. Em geral, a gente chama esse enrolamento número 1 pelo nome de primário. Mas como eu disse para vocês, há uma certa reciprocidade entre enrolamento 1 e 2, então é difícil até de você falar quem que é primário e secundário. Existem algumas convenções. Eles estão acoplados, tá bom? Magneticamente por um circuito equivalente, um circuito magnético perfeito, com material ideal, sem relutância nenhuma. Então, tudo aquilo que eu produzi de tensão desse lado vai resultar em tensão desse outro lado. Opa, esqueci de colocar o nome deste cara. Esse aqui eu chamo de secundário. Esse cara aqui tem N1 espiras, esse cara N2 espiras. A gente até costuma colocar uns 2 pontinhos aqui, porque isso acaba se chamando também de relação de transformação. Alguns livros gostam de colocar o nome A como sendo essa razão N1 sobre N2, tá legal? E essa aqui, a gente já tinha visto essa relação, V1 sobre V2 guarda uma relação de proporcionalidade, N1 sobre N2. Legal. Vamos botar a informação da corrente. Se uma corrente estiver entrando aqui, um I1, e aqui estiver saindo, essa convenção está diferente da apostila de vocês. A apostila, o pessoal adora colocar a corrente entrando, vai aparecer um sinal de menos. Esse sinal de menos para mim não é relevante, tá legal? Eu vou mostrar para vocês que, em geral, isso aqui vai até fazer a gente entender por que um transformador não gera absolutamente nada, ele apenas transforma uma potência que entra na sua entrada a uma potência que sai nas suas saídas, ou nos seus secundários. Muito bem. Essa informação da corrente eu vou colocar aqui do lado, que o I1 sobre o I2 fasorial é igual ao N2 sobre N1. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Este é o transformador ideal. Professor, tá bom. É um componente novo e tem 4 terminais. Como é que eu faço para fazer as minhas leis de Kirchhoff e tudo mais? Pessoal, elas ainda valem. Só que aqui existe uma coisa curiosa. O primário e o secundário, eles não estão eletricamente conectados. Não é uma conexão elétrica. Os elétrons daqui, tá bom? Eles não entram em contato com esses elétrons daqui. Como assim, professor? Mas pera lá, eu botei tensão e corrente e saiu tensão e corrente. Como é que acontece esse princípio? Isso daqui é um acoplamento magnético. Acoplamento magnético. Não é um acoplamento elétrico. Por que isso é relevante para mim, professor? Porque é o seguinte, vocês já devem ter visto, talvez, em alguns dos seus laboratórios de química, alguns tipos de agitadores de Becker que são magnéticos. Você coloca lá uma ampolinha, na verdade é uma massa que tem uma parte já imantada, é um ímã permanente, tem um polo norte e sul, você coloca lá dentro, bota o Becker em cima de uma base e de repente aquilo começa a girar. Então é o seguinte, olha só que coisa interessante. Há aí acontecendo um fenômeno de acoplamento magnético entre aquele ímã permanente e uma base que embaixo tem na verdade, 2 enrolamentos elétricos e que ficam produzindo um campo que, não sei se hoje à tarde ou na aula da semana que vem, o professor Giovanni vai falar com mais detalhes, um campo magnético girante. Ele está, num certo momento do tempo, orientado no espaço numa certa direção, e conforme o tempo avança, essa direção vai mudando. E esse agitador, ele faz lá a sua mistura ser agitada. E a coisa interessante é que não há partes móveis do tipo eixos ultrapassando o volume do Becker. O Becker pode ficar estanque. Tá bom? Você pode até fechar ele com uma tampa e aquele negócio lá por um acoplamento magnético promove aquele movimento lá dentro. Aqui o acoplamento magnético não promove movimento, ele promove uma indução desse enrolamento primário com enrolamento secundário. Professor, de novo, eu não estou entendendo por que isso é tão importante. Pessoal, isso faz com que os circuitos elétricos eles fiquem desacoplados eletricamente, mas acoplados magneticamente.
Olha só que coisa legal. Eu posso fazer essa quantidade de espiras desse lado e desse lado muito diferentes a ponto de fazer uma coisa desse tipo aqui. E vamos ver o nosso primeiro transformador. Exemplo 1. Eu vou pegar um transformador, tá bom? E vou colocar desse lado aqui 1000, 10.000 espiras. 10.000 voltas de condutor. Nossa, muito, muito, muito. É uma bobina muito densa. Um monte de fios lá, fio esmaltado, que ele tem isolamento, enrolado em cima de si mesmo, numa daquelas pernas lá do núcleo do transformador. E do outro lado, né, no núcleo do secundário, no enrolamento secundário, eu vou fazer um enrolamento com menos espiras. E aqui eu vou colocar 10 espiras. Então, olha só, um monte de espiras de um lado e poucas espiras do outro. Desse lado aqui, eu vou colocar uma tensão perigosíssima para os seres humanos. Por exemplo, eu vou colocar aqui 13.008. Aliás, vamos botar uma coisa um pouco melhor. Vamos botar 127 mil volts. Pessoal, só para vocês ficarem arrepiados, a, quando você tem dois pontos que estão eletrificados, este aqui em relação a este, tem uma tensão dessa ordem aqui, por exemplo, 3.000 volts. Se essa distância física for feita menor do que 1 milímetro, o ar não é suficiente para garantir o isolamento entre esses dois pontos. Então é o seguinte, ó, isso aqui não é um circuito fechado. Eu peguei dois terminais elétricos que estão distantes por uma distância menor do que 1 milímetro. Se a tensão for na ordem de 3.000 volts para cada milímetro, eu estou na iminência de aqui aparecer um trovão, uma descarga pelo ar. O ar ele se ioniza e ele fecha o circuito elétrico, fazendo com que aqui apareça uma corrente, uma correntona, tá bom? O arco voltaico é produzido dessa forma. Então, olha só, para cada milímetro, eu preciso de aproximadamente... Depende um pouco das condições do ar, tá? Da umidade dele também, do tipo de ar, mas de 1.000 a 3.000 volts. Mantenham essa ordem de magnitude, tá bom? 1 milímetro, 1.000 volts, 1 milímetro, 3.000 volts, mais ou menos. Então é o seguinte, para eu manter 127.000 volts bastante bem comportados, eu preciso de pelo menos 127 milímetros, tá bom? Ou até um pouco mais para a segurança das pessoas, de distância entre esse terminal e esse terminal. E os materiais dessas bobinas aqui tem que ser feito, de isolamento dessas bobinas, tem que ser ímpar, para que não haja surgimento de uma fagulha de uma espira para outra, tá bom? Então é o seguinte, eu só estou mostrando para vocês, esse enrolamento aqui não é qualquer, você não vai botar as mãos aqui, a tensão é muito elevada. E na vida real, isso aqui ele vai estar representado numa linha de transmissão, os condutores que vão chegar a esses dois terminais do transformador, numa estrutura bastante elevada, pendurada por dois conjuntos de isoladores elétricos, tá bom? Então aqui vai estar, se isso aqui eu chamei de, por exemplo, fase 1 e fase 2, a fase 1 está aqui, a fase 2 está aqui, e essa distância aqui entre esses dois tem que ser maior do que 127 milímetros para garantir a segurança e que não haja um curto de um para o outro ou disso para a estrutura, que essa estrutura está ligada para a Terra. Então, é isso que eu estou tentando remeter a vocês. Bom, vamos lá. Então, é uma tensão perigosa. Ok. É perigosa a parte. Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse meu transformador e eu quero botar um multímetro desse lado. Poxa, professor, aquele lado lá eu nem podia colocar um multímetro, porque, desculpa, 127.000 volts, você não pode colocar as mãos num terminal desse. Você vai ter que usar luvas com extra alta isolação, uma luva de borracha com uma espessura absurda, tá bom? Teu dedo vai ficar com quase 3 polegadas de diâmetro, e mesmo assim, desculpa, você tem que usar outras EPIs, tá bom? Para proteção elétrica, porque não é um potencial que pessoas normais podem lidar. Mas aqui do outro lado eu estou colocando um multímetro? Sim, poderia colocar um multímetro. Olha só o que está acontecendo. Qual que é essa tensão que está aqui desse lado? Tá bom? Vamos chamar, esse aqui é o meu V1,
e aquele é o V2. Ó, o professor acabou de falar. Um transformador, se ele for ideal, tá bom? Ele vai ter as suas relações de tensão diretamente proporcionais às suas quantidades de espiras. Então, isso daqui vai dar 1000, e aí eu vou ter a seguinte relação, que V2, tá bom? Vai ser igual ao V1 dividido por 1000, e substituindo os valores que eu já sei, 127 mil volts, eles vão aparecer como sendo 127 volts nesse secundário. Coisas que um multímetro tradicional pode lidar. Professor, mas é seguro colocar a mão desse lado? Lembra o que eu falei para vocês? O acoplamento magnético, ele desliga eletricamente a condução elétrica dos elétrons desta parte para essa parte do circuito. Aqui, o acoplamento é apenas magnético. A indução desse lado induz coisas desse lado. Então, desculpa, se de repente essa tensão aqui até aumentar, o que vai acontecer é aumentar um pouco desse lado proporcionalmente, sempre obedecendo à relação de espiras, o determinado o A, né? Que é o N1 sobre o N2. Mas, desculpa, não vai oferecer às pessoas aqui qualquer risco. O circuito está desacoplado magneticamente. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa importante. A gente usa esse fenômeno do acoplamento magnético ou desacoplamento magnético para conferir isolamento aos nossos equipamentos. Eu vou até lembrar vocês, quando a gente estava falando aí dos nossos dispositivos na nossa casa, eu até coloquei lá o glossário, ninguém colocou nada, né? Pessoal, mais um recado para vocês. O, o, o evento de cadastro para revisão da prova, eu tinha prometido que ia ficar até sexta, e eu cometi um engano, ele fechou na quinta. Então, o que que eu fiz? Eu abri ele de novo, então quem quiser mostrar o seu interesse por fazer a revisão, o evento está aberto até hoje, o final da noite, para você se cadastrar, e depois, até o final da... Eu vou colocar uma data limite, provavelmente vai ser até aproximadamente o dia 6 ou 7 de agosto, vocês podem colocar o seu pleito para revisão da P1, tá bom? Se uma questão ou outra teve alguma discussão, se vocês precisam minerar ou... desculpa, não quero depreciar a atividade, mas mendigar uma nota lá ou pleitear alguma coisa que talvez vocês achem que tenham, sejam honrados em receber, tá bom? Só colocar lá os seus pedidos, o sistema está aberto para vocês colocarem novas requisições de revisão. Então, pessoal, voltando aqui à nossa história, nós... Peraí que eu perdi um pouco o fio da meada. Pera lá, tela azul na cabeça do professor. Isso acontece 90% das vezes que você muda de assunto. Muito bem, muito bem, muito bem. Estava falando do acoplamento magnético. Estava falando dos nossos dispositivos residenciais em casa. E eu tinha falado para vocês que alguns dispositivos eles têm um símbolo, tá bom? Que é uma espécie de uma caixinha dentro da outra. E isso aqui eu falei para vocês é dupla isolação. É para dizer que um dispositivo ele é seguro para você manipular. Uma pessoa pode botar a mão na carcaça, ela vem aqui e encosta a mão na carcaça, e mesmo se acontecer uma falha catastrófica na parte elétrica interna, a pessoa não vai sofrer nenhum tipo de dano imediatamente, a não ser que seja uma condição de extrema, mas um curto aqui dentro não vai eletrificar a carcaça externa. A não ser que seja, sei lá, se cair aqui um raio de, algumas dezenas de quilovolts, pode ser que você viole a dupla isolação. Mas ter dupla isolação significa isso. Eu tenho uma isolação elétrica, que pode ser feita com isolamento plástico ou de borracha nas partes energizadas, mas eu também posso fazer isolamento através de acoplamento magnético. E alguns multímetros até têm essa dupla isolação feita de forma magnética. Então, uma primeira isolação ela é elétrica e a segunda isolação magnética, algumas até óticas. Sim, existe um outro tipo de isolamento entre um circuito energizado e outro circuito energizado que você pode uni-los através de um acoplamento óptico.
Controle remoto da sua TV é um acoplamento ótico, tá bom? Lá na sua TV tem 127 volts com uma fonte independente e o seu controle tem outra fonte independente. Eles conversam, trocam informações, poderiam até estar transmitindo potência ótica através de sinais óticos. Naquele caso lá do controle da nossa TV, em uma banda que normalmente é infravermelho, alguns poucos casos ultravioleta, tá bom? Mas vamos lá. Voltando à nossa história, eu mostrei aqui um transformador, que esse transformador aqui, ele foi capaz de rebaixar. Então, esse é um transformador. Agora eu vou já dizer para vocês, quando a gente ganha alguma intimidade com esses equipamentos, a gente chama ele pelos seus apelidos. Então, quando eu digo trafo, é uma forma preguiçosa de não escrever transformador, tá bom? Mas esse é um trafo que a gente chama de trafo elevador, porque ele eleva a tensão desse lado aqui 1, que eu vou chamar nessa minha convenção de primário, para um secundário. Tá bom. Professor, aqui esse meu transformador não tem muita graça, porque afinal de contas eu só estou com ele com tensão. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um circuito com ele. Vamos pegar o nosso transformador elevador. Ah, desculpa, eu falei elevador, falei completamente errado. Essas minhas gravações aqui, eu devo matar umas 4, 5 pessoas de desgosto, viu? De vez em quando eu escuto as minhas próprias gravações e fico um pouco assustado. Me perdoem, se vocês acharem que eu estou cometendo um erro muito crasso, vocês me falem que eu até edito o vídeo, tá bom? O vídeo tá lá para conveniência de vocês. Na verdade, eu talvez não gravaria, porque fazer ao vivo as coisas, você corre bastante riscos desse tipo de assim, vexame. Então, esse trafo não é um trafo elevador. Se ele está reduzindo a tensão deste lado 1 para o lado 2, é um trafo rebaixador. Tá bom? Um trafo que diminui a sua tensão do primário para o secundário. Então, legal. Ó, eu vou fazer uma outra coisa. Vou pegar esse trafo e vou ligar ele ao contrário. E cuidado, um transformador desse seria perigoso. Ao invés de pegar o enrolamento 1 e colocar tensão, eu vou colocar no enrolamento 2. Olha só, vou desenhar o mesmo transformador. Aqui tem 10 espiras e aqui tem 10.000 espiras. Ou seja, eu virei o transformador de lugar. E neste lugar aqui, eu vou forçar uma tensão de 127 volts. Muito bem. A reciprocidade está valendo. Aqui eu vou ter 127 vezes a relação de transformação deste lado para esse, 127 mil volts. Tudo bem? Então, só para ilustrar para vocês. E nessa configuração aqui, se eu coloquei esse como o meu primário, essa é a minha convenção, adotei esse como o meu enrolamento primário e esse como o meu enrolamento secundário, de fato, esse meu trafo é um trafo elevador. Ele eleva a tensão, tá bom? Como eu disse para vocês, aqui você precisava tomar cuidado. Você coloca tensões, por exemplo, da sua tomada, 127 volts nesses terminais. Nesse outro terminal, você tem 127 mil. Para tomar choque, 127 mil volts ele consegue promover a passagem de correntes bastante elevadas pela pele nossa. Nossa pele tem mais ou menos, se você não violar a camada epitelial superficial e não tiver muito úmido, em torno de mais ou menos 1 kΩ a 10 kΩ. Então, se você botar o dedo lá na tomada, você sente, a percepção é ruim. Por favor, não façam isso, tá bem? Mas com a tensão mais elevada, a corrente vai ser mais elevada a ponto de ser fatal. Então, eu estou falando aí de tensões muito elevadas, que a gente não brinca, tá bom? Por que eu fiz questão de desenhar esses dois transformadores? Eu vou fazer a primeira brincadeira com corrente, nossa, usando os dois juntos. Olha só, que é, vamos dizer assim, o argumento que foi vencedor para eletrificação de grandes cidades como Nova York, Buffalo, Chicago, tá bom? No início lá da Guerra das Correntes entre o Edison e o Westinghouse. Qual que era a questão lá, pessoal? Seguinte, eu tinha usinas geradoras, tá bom? E eu vou desenhar elas aqui monofásicas, porque naquela época já tinha até com mais de uma fase, mas monofásico. E aqui eu produzia uma certa tensão. Por exemplo, vou colocar aqui na ordem de... Vamos botar outros valores para a gente trabalhar com valores distintos daquele outro caso com o mesmo trafo.
Vou botar aqui 10.000 volts. 10.000 volts. E aqui eu vou colocar centenas e centenas, tá bom, de metros, às vezes até dezenas de quilômetros de cabos para levar essa energia até cargas. E olha só o que as pessoas tinham percebido. Em corrente contínua e em corrente alternada, vamos supor que essa carga aqui fosse algo, por exemplo, ó, aqui eu queria ter 100 volts, e isso aqui vai dar mais ou menos uns, vamos lá, deixa eu fazer uma conta aqui, vou fazer uma contazinha básica, uma carga de 10 ohms, pode ser. Vamos fazer uma carga de 10 ohms e aqui percorrem, tá bom? Vou fazer uma carga resistiva, vamos simplificar um pouco a nossa vida. Um pouquinho só. Vou fazer uma carga resistiva, por exemplo, uma lâmpada de iluminação. Você fala assim, professor, você vai iluminar uma lâmpada de 100 volts com uma fonte de 10.000? Olha só que coisa estranha. É o que eles estavam presenciando naquela ocasião. O grande problema não era simplesmente gerar atenção, era transmitir ela por longas distâncias. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui. Para ligar as lâmpadas naquela ocasião, eu precisava de 100 volts. 100 volts. A resistência dela era de aproximadamente 10 ohms, então aqui apareciam 10 amperes. Professor, qual que deveria ser a resistência nesse caminho aqui? Ela não era pouca, ela era muito elevada, porque os condutores, primeiro, que não conseguiam ser feitos muito espessos, eram caros, e eles tinham uma bitola pequena, e, desculpa, 10 amperes, passando por isso daqui, tinha que ser responsável, tá bom? Na verdade, eu não projetava desse jeito, tá? Era o jeito que eu fazia para poder energizar essas cidades. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui tinha uma queda de tensão de aproximadamente, deixa eu ver, 10.000 menos 100. Isso aqui vai dar 9.900 volts, tá bom? E vamos ver essa resistência na linha, na resistência dos condutores da linha, circuito de ida e de volta, vai ser 9.900, tá bom? Dividido pela corrente que está passando, que é 10 amperes, 990 ohms. Se a gente pensar que o condutor ele tinha uma resistividade, tá bom, por quilômetro de aproximadamente, vamos ver, são 10 ohms por quilômetro, né, que eu tinha visto, 10 ohms por quilômetro, significa que esse circuito meu aqui, ele tinha um comprimento de 990 sobre 10 de 99 quilômetros. Então, essa é uma ilustração do que estava acontecendo naquela época. Gerar energia não é uma coisa trivial. Eu preciso de um potencial mecânico disponível. E nas cidades, isso era até feito no que a gente chamavam de estações antigamente. Hoje a gente chama de subestações, porque no passado as estações elas eram mais do que subestações, elas não só distribuíam energia, como geravam. Então, nas cidades, isso também era possível de fazer, você gerar próximo das cargas que você precisava alimentar, só que eu precisava de muita energia mecânica no lugar. E, desculpa, eu tinha aonde energia mecânica dentro da cidade? Às vezes por causa da queima de um combustível fóssil, um motor a combustão, ou máquinas a vapor. E isso não era trivial de fazer, tá bom? Produzir toneladas e toneladas de vapor supersaturado para girar uma turbina não é uma coisa trivial. Então, um outro lugar que tinha um aproveitamento, um potencial disponível bastante grande eram usinas hidroelétricas. Então, procurem aí a Niagara Falls, né, as cataratas do Niagara, ficam lá na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Além de cenário de vários desenhos do Pica-Pau engraçadinhos, que eu convido vocês também a procurar no YouTube, foi um dos primeiros lugares a serem explorados para geração hidroelétrica. Eles colocaram um gerador lá, tá bom? E eles queriam abastecer uma cidade, tá bom? Que, desculpa, estava muito longe das cataratas. Cataratas, elas ficam longe de qualquer centro urbano naquela ocasião. E eles estavam lá distantes aproximadamente 99 quilômetros. Então é assim, para poder ligar uma lâmpada, tá bom? De 10 ohms
com 100 volts, como os condutores das linhas, eles tinham resistividade elevada, desculpa, eu precisava ter na geração 10.000 volts de tensão alternada, e boa parte da tensão era perdida na linha, boa parte da potência era perdida na linha. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Sem nenhuma mudança nas magnitudes das tensões, esse sistema ele acaba ficando inviável. Ninguém nunca fez isso. Não dava para fazer, tá bom? Era impensável. Imagina, para eu poder, vamos calcular a potência aqui, ó. Essa potência elétrica aqui, 100 volts vezes 10 amperes, dá aproximadamente 1 kW de potência elétrica, boa parte dela, inclusive, não é luminosa, é calor, né, nas lâmpadas daquela ocasião. Então, olha só, para eu fornecer, não é 1.000 quilowatts, meu Deus, para eu fornecer 1.000 watts, vamos ver a potência que caiu aqui na linha, 9.900 vezes a corrente, que é 10 amperes, está muito esquisito, né? Eu vou fazer um gerador que produz 100 quilowatts de potência, sendo que 99 quilowatts eu perco na transmissão por 99 quilômetros de condutores para poder energizar lâmpadas de 1 quilowatt. Ninguém ia apostar dinheiro num sistema desse tipo, tá bom? Mas aconteceu o advento dos transformadores. Olha que coisa interessante. O cara pegou aqui, ó, o bendito do gerador. Esse gerador, ele nem precisava ser um gerador de tensão super elevada. Podia ser um gerador de tensão comum, como que eram já usados nas cidades. Então, eu vou até colocar aqui um gerador, por exemplo, na ordem de 1.000 volts, tá bom? Um gerador que, dentro das cidades naquela ocasião, já era viável. Eles ligavam esse gerador lá na usina instalada próximo ao potencial hidráulico que estava sendo explorado, lá em Niagara Falls. Um transformador elevador. Esse transformador elevador elevava essa tensão de 1.000 volts. Professor Gozado, aqui você nem está falando de número de espiras. Uma coisa interessante. Número de espiras, já que ele é proporcional à tensão do transformador, muitas vezes a gente chama o número de espiras já pela tensão. Então, vai ser muito comum você falar assim, um transformador de 127 volts para 12 volts, ele deve ter 127 espiras e 12 espiras, ou qualquer número, tá bom? Proporcional a isso. Eu posso multiplicar por K 10 aqui, então 1.270 para 120 espiras é o mesmo transformador, 12.700 espiras para 1.200 espiras é o mesmo transformador. Ele é diretamente proporcional à relação de tensão e às relações de espira. Professor, mas por que eu vou fazer um transformador com mais espiras e menos espiras? Eu falei para vocês transformadores ideais. Os transformadores reais, eles têm um problema que é o fluxo magnético, às vezes ele vaza para fora, fluxo disperso. Aumentar o número de espiras, às vezes diminui essa dispersão. E tem uma coisa importante que é a quantidade de fluxo magnético. Quanto mais espiras, mais fluxo, e às vezes para aproveitar o material, eu faço mais espiras para que eu possa aproveitar toda a capacidade dele de transmitir o fluxo de um lado para o outro sem saturar, tá bom? Então tem critérios de design aí um pouco mais complicados. Mas, vamos lá, um tráfego que tem 1.000 espiras de um lado, e desse lado aqui, eu vou colocar 100.000 espiras, tá bom? De 1.000 para 100.000. Legal. Vou usar o mesmo condutor que estava lá, tá bom? E ó, esse condutor aqui, ele era bem ruinzinho. Qual que é a resistividade dele? Vamos ver se eu calculei aqui. Era 10 ohms por quilômetro, ele tinha 990 ohms. O condutor é uma porcaria, hein, meu? Nossa, é uma droga. Mas é o seguinte, é o que eu tinha naquela ocasião. E desse lado aqui, eu vou colocar um transformador que já rebaixe as tensões, tá bom? Para aquela tensão que eu uso no meu consumo. E aqui eu vou colocar a minha carga de iluminação, que eu sempre desejei. Aqui a minha carga vai ter 10 ohms, tá bom? E eu desejo aqui que isso aqui tenha 100 volts, e aqui eu vou precisar de um transformador que é diferente do primeiro. O primeiro era 1.000 para 100.000, agora 100.000 para 100. Olha só o que está acontecendo nessa ocasião.
As relações aqui desses primários e desses secundários, tá bom? Eles guardam uma proporcionalidade aos seus respectivos números de espiras, né? Então, como que eu resolvo uma questão dessa e descubro, por exemplo, qual que é a corrente que está vindo aqui no gerador? Eu vou querer esse I do gerador. Qual que é a corrente que passa aqui pela minha linha de transmissão? E qual que é a corrente que passa aqui pela minha carga? Será que eu posso falar aqui que aqui vai ter 100 volts de fato? Opa, pera lá. Não. No circuito anterior, do jeito que eu havia desenhado, sim. Mas eu não sei exatamente o valor de todas essas correntes, eu não sei essa queda no caminho. Então, é aqui que vem a brincadeira interessante dos transformadores. Vamos analisar da carga em direção à fonte. Tem um fenômeno interessante acontecendo. Eu vou começar agora e nós vamos terminar na aula que vem. Mas não se esqueçam, eu quero que vocês vejam a apostila de transformadores nossa e façam os exercícios que estão lá dentro, tá bom? Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho de transformador e já vou mudar o tópico para o penúltimo tópico do nosso curso, que é motores, tá bom? Que depois vai ser complementado no laboratório. Olha só o que acontece aqui, ó. Esse primeiro transformador, eu vou pegar até ele completo. Vem cá comigo. Tararam, tararam. Vou pegar esse transformador aqui, vou analisar ele sozinho. Eu tenho aqui um enrolamento, outro enrolamento. Tem gente que desenha transformador também dessa forma, tá bom? Mas é uma representação que chama de unifilar. E às vezes nem com dois tracinhos no meio, com um só, às vezes sem nenhum, tá bom? Tem várias formas de desenhar o símbolo. Eu estou desenhando até aqui meio rápido. Tá aqui os terminais da minha carga. E isso aqui, então, tem uma certa impedância. Eu vou chamar isso aqui de Z geral, tá bom? Aqui eu tenho uma certa tensão, vou chamar de V2. Aqui eu vou chamar de forma geral isso aqui de I2. Aqui eu sei que tem um I1 e aqui eu sei que tem... Opa, desculpa, não é uma corrente, é uma tensão, um V1. Então, o que eu vou pensar aqui nessa condição é as relações de tensão e corrente nesse sistema. Eu já sei que o transformador me força isso daqui, ó. Aqui é N1, N2. V1, V2 é N1, N2. I1, I2 é igual a N2, N1. Cuidado com as convenções. Eu sempre desenho corrente entrando no trafo, tá bom? No primário e saindo no secundário. Se você colocar corrente num outro sentido, talvez tenha que aparecer um sinal de menos, como eu acho que a apostila da nossa disciplina costuma fazer. E o que eu sei aqui na minha carga é a lei de Ohm, que eu sei que V2, quando aplicado num resistor ou numa impedância Z, vai aparecer uma corrente proporcional. Então, vamos lá. Eu sei que V2 sobre I2, V2 sobre I2 é esse tal desse Z. Legal. Vamos fazer uma coisa. Vamos trabalhar aqui essas duas primeiras relações e tentar substituir aqui. Vamos ver. Eu vou escrever V2, tá bom? Como sendo, V2 eu passo para cá multiplicando, vai ser N2 vezes V1 sobre N1. Então, ó, esse cara veio para cá, este cara veio para cá. Opa, peraí, deixa eu ver se eu não cometi um assassinato matemático. Não. P2 veio para cima, N1 desceu, N2 subiu. E eu vou fazer I2 uma coisa parecida. I2 desta relação aqui, eu vou saber, eu vou obter N1, N2 vezes I1. De posse dessas duas informações, eu vou tacar aqui nessa lei de Ohm que estava aparecendo nessa impedância. E isso vai se tornar o seguinte. Eu vou ter N2, N1 vezes V1, tá bom? É na parte do numerador, onde antes havia V2. Vou até colocar para cá. Você, tchau. Tararam. Aqui, no lugar de 2, N1 sobre N2 vezes I1, isso continua sendo Z. Vamos fazer uma manobra aqui
matemática e lembrar, né? Estou dividindo essas frações, posso passar para lá, blá, blá. Depois de algum tempinho, vocês vão notar o seguinte. Aqui vai aparecer V1 sobre I1 multiplicado por N2, N1 ao quadrado. E aqui o Z. E, se eu quiser, eu posso fazer até uma coisa interessante. Ó. V1 e I1. Passo essa relação de transformação para o outro lado, tá bom? E vai inverter de lugar. Isso aqui vai ficar N1, N2 ao quadrado vezes Z. Professor, o que você fez aqui nesse caso? Eu só estou mostrando para vocês que se você tem uma impedância Z no secundário de um transformador, é ao mesmo caso que se eu não tivesse um transformador e eu tivesse a impedância ligada nos enrolamentos primários. Isso aqui é V1, isso aqui é I1, mas aqui no lugar de Z, a relação entre tensão e corrente é o Z multiplicado pela relação de transformação ao quadrado. Vamos lá. O que isso significa, Pellini? Esta carga de 10 ohms, por causa dessa relação de transformação, ela aparece, do ponto de vista desses terminais primários, como uma carga equivalente a essa, multiplicada por essa relação de transformação ao quadrado. E olha só o que vai acontecer com o valor dessa impedância, gente. Essa relação de transformação é tão grande que esse caso aqui, real, aqui eu fiz ele todo literal, né? Mas real, a relação de transformação aqui, o A, ele é 10.000, o N1, né? Não é nem 10.000, é 100.000 sobre 100. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Então, isso aqui é 10 à terceira. E na minha expressão aqui, que eu acabei de descobrir, aparece essa relação ao quadrado. Então, do ponto de vista daqueles terminais logo depois da linha, vai aparecer uma impedância equivalente, tá bom? Então, aqui o primário, né, onde antes havia o transformador ele deveria estar aqui, né, com a carga real aqui desse lado. Esta carga real aqui, ela se resume a apenas essa. Então, deixa eu limpar esse terreno, cujo valor é 10 ohms, que é o valor da impedância original, vezes o N1 sobre N2, que é 10 à terceira ao quadrado. Nossa Senhora! Passou de 10 ohms para 10 mega ohms. Que coisa estranha. Um transformador que rebaixa as tensões, ele faz com que as impedâncias do seu secundário pareçam super elevadas no seu primário, tá bom? Mas muito bem, vamos levar essa informação adiante e em mais um minuto para finalizar a aula de vocês. Eu vou pegar agora esse meu circuito e redesenhar. Eu não tenho mais dois transformadores, eu tenho apenas um transformador, que é o transformador elevador lá da usina elétrica. Ele produz lá os 1000 volts que a gente já tinha falado. Tem um transformador aqui de 1000 para 100.000. Aquele condutor da linha com 990 ohms, condutor, uma resistividade super alta. E agora, ao invés de desenhar o trafo e a impedância, eu ponho aquela impedância equivalente de 10 mega ohms. Pessoal, 10 mega ohms com 990, isso aqui tudo está em série, é equivalente a 10, 1, 2, 3, 990, tá bom? Deixa eu ver se está certo, ohms. Quase não alterou, tá bom? Ok, vamos fazer agora então um trabalho interessante que eu vou transportar essa impedância para esse primário usando aquela teoria que eu falei para vocês. Aqui vai aparecer a fonte da usina hidroelétrica e aqui uma impedância equivalente, que é esse Z
equivalente que está aqui, vezes a relação de transformação ao quadrado. Cuidado que a relação de transformação desse lugar para é 1.000 para 100 mil. Então, é 1.000 para 100 mil. Corta 3 aqui, 1 para 100, mas isso ao quadrado. Então, aqui vai aparecer 10, 1, 2, 3, aqui 990, 990, vezes, e aqui 10 ao quadrado de baixo, aqui 10 a menos 2, 10 a menos 4. Então, vamos cortar uns zerinhos nessa história. A impedância que aparece lá vai ser essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai aparecer a impedância de 1.000 ohms, 099 ohms. Tá bom? E isso daqui aplicado a um gerador de 1.000 volts. Então, primeira pergunta para sendo respondida, qual a corrente no gerador? A corrente no gerador é toda a tensão que o circuito tem dividido pela impedância que apareceu equivalente aqui, aproximadamente 1.099. Olha só, 1 ampere, 1 ampere saindo do gerador. Ok, legal. Se 1 ampere sai do gerador, vamos ver o que acontece na linha. A corrente na linha, em relação à corrente no gerador, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa do I2 que eu falava nos transformadores sobre o I1. É inversamente proporcional às relações de transformação. Esse enrolamento aqui tem 10.000, esse enrolamento aqui tem 1.000. A corrente vai cair. Essa é a coisa legal. Vai cair o IL, vai ser igual então aqui vai aparecer o N1, 1.000, sobre 100.000. Isso daqui corta 3, e a corrente na linha vai ser igual a... Vamos lá, a corrente na linha vai ser igual a corrente no gerador, vezes 1 sobre 1.000. Isso. Será 1 ampere, 1 miliampere. Professor, tem alguma coisa errada? Não. 1 ampere no gerador, passa 1 miliampere na linha de transmissão. E o que acontece com 1 miliampere passando num resistor de 990 ohms? Olha que interessante. Essa é a linha de transmissão. Aqui tem 990 ohms percorridos por 1 miliampere. Qual que é a tensão que cai na linha? Esse ΔV, ele vai ser igual a 990 vezes 1 vezes 10 a menos 3, 0,99 volts. Olha que interessante. Aqui tinha 1.000 volts. Nesse secundário vai aparecer 100.000 volts. Do outro lado, na ponta, onde vai ter o outro transformador, vai ter 100.000 volts menos 0,99. Então, está acontecendo aqui um fenômeno importante, que é, por causa de eu estar elevando a tensão no caminho, as perdas na linha, elas estão substancialmente menores, e isso viabiliza economicamente a transmissão de longas distâncias. Então, pessoal, é o seguinte, 9 horas e 13 minutos, eu passei um pouquinho o tempo regulamentar. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de ver se vocês querem ou não fazer revisão. Se tiverem aí dúvidas sobre os equipamentos da sua casa, preencham lá o bendito do glossário, que eu vou lá e complemento com todas as suas informações. E desejar a vocês aí um resto de dia bom, tá bom? Com Baby Shark na cabeça. E na próxima aula eu vou fazer algum exercício com transformador ainda, tá bom? Vou terminar esse desenvolvimento que eu fiz, mas fica para casa a tarefa de vocês de visitar todas as apostilas de Eletromag e a apostila, principalmente, de transformadores, para ver os exemplos e os exercícios que estão lá. Tudo cai na prova. Tudo bem, pessoal? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, por favor, abra o microfone. Em caso de qualquer outra questão, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem pelo Moodle, ok? Então, pessoal, bom dia a todos vocês, boas aulas, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Bom dia, professor. Diga, bom dia.
Só para tirar uma dúvida sobre o laboratório, não tem nada no Moodle. Você sabe se vai ter hoje? Foi alguma coisa informada? Olha, eu acho que tem sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O professor Giovanni e a professora Milana acho que estão trabalhando a respeito. Então é o seguinte, olha, eu vou falar para eles mandar urgente uma mensagem pelo e-disciplinas para alertar todos vocês, mas eu acho que tem lab sim, tá bom? Tá bom. Eu Obrigado, viu? vou alertar eles para mandar um comunicado para todos. Tá legal? Tá bom. Obrigado. Falou, bom dia. Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Diga. Professor, é a Beatriz. Eu não sei se você lembra, mas eu tive problema de conexão com a internet na P1. Sei. Diga, Beatriz. E aí, então, eu te mandei um e-mail pedindo com a minha prova, os cálculos que eu fiz no Octave e tudo. E aí eu Aham. pedi para você considerar o último cálculo que eu fiz da questão 2, que acho que era cálculo de. Enfim, tinha uma parte imaginária e uma parte real. Eu não lembro se era de resistência, de corrente, enfim. Sim. E aí, tipo, você não me respondeu o e-mail. Aí eu não sei se eu te mando e-mail de novo, se eu peço a Verdade. revisão da prova, porque eu vi na semana passada que eu acabei acertando. Aí, tipo, eu pedi pra você considerar pelo menos essa parte que eu perdi muito tempo, né, com esse Não, negócio da internet. e você me desculpa, teu e-mail está marcado aqui para eu justamente tratar dele e eu havia esquecido. Então, por favor, eu vou fazer uma coisa. Antes de você pedir qualquer revisão, eu